E aí pessoal, sou Rodrigo Marinho da Gage Automotive. Eu tô aqui com uma Tucson V6, tá? Motor 2.7, e esse carro chegou pra gente com falta de potência. O cliente alegava que o carro não desempenhava, patinava, e ele achava que tinha problema no câmbio, porque ele já tinha ido em algumas outras oficinas e alegaram que tinha problema no câmbio. É muito comum quando chega esses carros, os carros que tem muito sensor, câmbio automático, a gente às vezes, o reparador ficar em dúvida, por onde começar, o que eu faço, principalmente no caso desse aqui, tá? Onde nós passamos o scanner, eu tenho um Raster 3 da Tecnomotor, um aparelho muito bom, onde a gente passa o scanner e o scanner não acusa nenhuma falha. Então eu identifiquei que o carro, uma das sondas lambdas, que era a sonda do banco 2, sonda 2 do banco 2, ela estava trabalhando acima do normal. Uma sonda pós-catalisador ela não deve trabalhar. E aí eu suspeitei do seguinte, falei, tem algum problema nesse catalisador, mas o que o catalisador estaria influenciando no funcionamento do carro, já que a função do catalisador é só para emissão de poluentes. Então eu falei, vamos entrar com um diagnóstico, né? A primeira coisa quando a gente vai fazer um diagnóstico, eu preciso saber, o carro está com mistura rica, está com mistura pobre, ou seja, excesso de combustível, falta de combustível, para que eu comece um diagnóstico. Então eu instalei aqui o manômetro, como vocês podem ver. Primeira coisa que a gente fez foi instalar o manômetro, tá? O carro tá desligado no momento, ele tá marcando um bar, mas quando a gente funciona, foi para 3.3 bar, aonde isso significa que a bomba tá boa, tá? Concluindo que a bomba tava boa, a gente foi fazer a medição aqui no osciloscópio, tá? No osciloscópio. E o interessante do osciloscópio é que eu consigo ver com essa ferramenta, sem precisar desmontar, tá? Parte de correia, eu consigo ver se o carro está no ponto, se eu tenho algum problema no comando de válvula, no sensor de rotação. Como vocês podem ver, eu tenho aqui o desenho, esse de verde aqui, tá? É o sensor de fase, tá? Eu tenho aqui o sensor de rotação funcionando, e eu tenho aqui a ignição, que é no canal 1 amarelo. Então eu consigo ver essas três coisas, né, essas três informações, e me certificar de que está tudo ok com a parte de sincronismo. Então eu já vi que a pressão de combustível estava ok, eu vi que a parte de sincronismo estava ok. Então eu fiz o que? Eu falei, vou fazer uma simulação. Eu inseri um pouco de combustível, o carro piorou. Injetei um pouco de combustível, o carro piorou. Eu falei, essa parte está tudo certinho. Então vamos para onde eu já imaginava. Eu vou pedir para pausar o vídeo aqui. A gente vai levantar o carro, tá? E vou te mostrar o que aconteceu com o catalisador. Então pessoal, conforme tinha dito, nós levantamos o carro, tiramos esse tubo aqui, que é uma espécie de junção dos dois. Esse motor é um V6, eu tenho 3 cilindros de um lado, 3 do outro, tenho um catalisador de um lado, outro catalisador do outro, e um catalisador aqui no final. Aqui dentro vocês vão ver que ele tá lá dentro, ele tá derretido, ó, tá vendo, ó? Esse catalisador ele derreteu, ele soltou uma parte dele. Vocês podem ver que esse daqui, ó, tá perfeito, tá perfeitinho. Você consegue ver até a numeração lá de fabricação. Só que aquele pedaço que soltou, olha onde ele veio parar aqui, ó. Ele tá lá dentro, ó, esse pedaço. E aí, além de ele ter soltado esses pedaços aqui, ó, ele entupiu a passagem para o escapamento. E aí, conclusão, a gente vai precisar trocar esse catalisador, tá? A gente vai precisar trocar esse catalisador, entender por que aconteceu de derreter o catalisador. Possa ser que esse carro tenha algum problema na injeção que ocasionou isso. Então é sempre após
a troca de um componente desse tipo, é importante avaliar o funcionamento das sondas. Lembrando, a primeira sonda ela tem que trabalhar dos dois bancos, tá? Só que a sonda pós-catalisador, essa sonda não deve trabalhar, ela tem que ficar próxima aí de 600 milivolts, um pouquinho a menos. Isso significa o quê? Que o carro está sempre na relação ideal, tá? Que a gente chama de relação estequiométrica. Então, o foco desse vídeo é o quê? De tentar ajudar. Às vezes na hora de um diagnóstico, a pessoa não sabe nem por onde começar, então ela sai desmontando um monte de coisa, arruma problema onde não existia, né? Acaba às vezes desmontando correia, tirando polia, para chegar às vezes um defeito que requer um pouco de atenção, sempre tentar ouvir o barulho do motor. Eu percebi que depois dos 4.000 RPMs esse motor ele dava uma grilada, e aí acelerava parado, ele também não subia o giro como deveria. Eu percebi que ele era um pouco mais lento do que o comum, e aí juntando essas informações a gente foi direto no defeito, tá? Então fica a dica: pegou um carro, o carro não funciona, por onde eu vou começar? É falta de combustível? É excesso de combustível? Tem obstrução? Entendeu? Tem pressão de combustível? E aí eu acho que é a maneira mais simples de você chegar num diagnóstico. Tá falhando cilindro? Não tá falhando cilindro? Porque se o carro não está falhando cilindro, não vou perder tempo com vela, com cabo, com bobina. Eu vou para outras partes. Isso não é uma regra, mas é um caminho aí para te ajudar num diagnóstico às vezes meio complexo como esse aqui, tá bom? Grande abraço aí, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal, até mais.